Oi, todo mundo! Thaís aqui, Peter aqui. E bora falar sobre uma coisa. Vocês estão vendo? Quem tá no YouTube tá vendo horizontal? Quem tá nas redes sociais tá vendo em vertical. Peter, vamos falar sobre nossa viagem. Para quem não sabe, a gente viajou de quando a quando em março e a gente vai falar sobre os preços. Foi de 17 de março a 29 de março. A gente chegou no Brasil dia 30. A primeira coisa que a gente fala para vocês é o seguinte: essa viagem a gente não foi para os parques. Então, os nossos custos não é o que a gente gastava na viagem do ano passado ou do ano retrasado. Os nossos custos foram bem diferentes. Então, primeira coisa, quanto a gente gastou em passagem aérea? Vocês vão tomar um susto para quem acompanha nossos valores, que a gente gastou bem menos. A maioria das vezes a gente usa a Smiles, que eu tenho o plano da Smiles, eu tenho um cartão da Smiles. Cada gasto que você faz, ele te dá 4 pontos, né? Então, geralmente eu uso bastante o Smiles para poder gerar milhagem. A gente foi, cada trecho, cada ida, uma ida e uma volta, foi 60 mil pontos. Então, foi 120 mil pontos para cada um, isso ida e volta. E mais a taxa de R$ 400, que é a taxa de embarque que eles cobram. Que né? isso é o que a gente sempre acaba pagando, né? Então, que o nosso primeiro custo foi R$ 400. A gente vai falar em reais e em dólar, tá, gente? Porque vocês vão ver que em vez em quando vai ter essa diferença, tá? Então, a gente gastou primeiro R$ 400, certo? Eu tô fazendo com vocês ao vivo, porque isso é os valores que a gente fala sempre, o pessoal não acredita, né? Ficou em dúvida. A gente foi de América, então fomos São Paulo, Miami, Orlando. E na volta viemos de Gol, Orlando, Brasília, Brasília, São Paulo. Você gostou do voo da Gol? Gostei. A única parte que é estranha é que a Smiles, quando é voo internacional, por exemplo, fui eu e ela, eu comprei as passagens minha e dela. Eu tenho direito a uma mala grande gratuitamente e ela também tem. Só que quando é voo nacional da Gol, só eu tenho. Então ela teve que pagar a mala dela para poder despachar. E o que acontece? Como ele comprou pela dele, ele conseguiu ter a mala dele. Se eu tivesse comprado na minha conta, eu também teria direito. Então a gente já sabe, se a gente for voltar de Gol, a gente vai ter que fazer as compras separadas. Se você tá que nem a gente fazendo conta família, se você for pegar Gol, já fica de olho nisso. Hotel. Hotel, nós geralmente pegamos ali na International Drive. International Drive North, que vocês já viram vídeos, a gente já deixou o vídeo aqui, deixou review, fizemos tudo. Porque lá tem tudo, lá tem McDonald's, Burger King, KFC, tem Walgreens, tem 7-Eleven. Estamos do ladinho agora do novo mallzinho ali do Olinda, que tem Burlington, Chipotle, Five Below. E quanto a gente gastou? Só para lembrar. Para quem acompanha nosso vlog, lembra que eu falei que a gente pagou 2 vezes a hospedagem. A gente tinha uma hospedagem até dia 27, né, do período que a gente, primeiro trecho, e próximo da viagem, a gente mudou e ficou mais 2 dias a mais. Quanto que deu no total? Então, foram R$ 4.300, lembrando que é um quarto com 2 camas queen, e que pelas regras deles pode acomodar até 4 pessoas. Então para cada um deu 2.200, mais ou menos. Não foi muito caro. Para padrão de Orlando, até porque nós estávamos no Spring Break, e tá, detalhe, gente? com café da manhã, então a gente economizou pelo menos $12 por dia, uns cada um. $12 por dia, que mais ou menos $140 para cada um a gente economizou. Então $240 a gente economizou. Lembrando que se vocês viram o vídeo anterior, eu vou falar de novamente quanto a gente gastou de comida, mas então acrescenta mais esse 120 quando a gente fala de comida, tá? Mas a gente não pagou taxa de resort, porque a gente tinha feito a reserva anteriormente. Resort dele, acho que o resort dele foi, acho que mais nos surpreendeu. E não pagamos café da manhã, porque o café da manhã já estava incluso. Muita gente acaba mandando mensagem perguntando se o hotel é bom. Gente, o hotel é bom. Gente, porque brasileiro, a gente não fica no quarto do hotel. Apesar que nessa viagem a gente ficou bastante tempo no hotel. A gente ia fazer uma coisa, voltava pro hotel, descansava. E lá agora tá tendo aquelas açõezinhas. Até a gente tava vendo esses dias no Instagram deles, teve uma festa na piscina de espuma. Mas eu acho que $20 de taxa resort é caro. Por dia. Por dia, tá, gente? Então, se você estiver com 4 pessoas, aí vale a pena, porque você vai, em vez de pagar $12 cada um num hotel vai como sair Monreale, vai sair $3 cada um. Cada um, então vale a pena o café da manhã. Pra gente que tá os dois, vai sair $10 cada um. Eu e o Peter, se a gente já no Monreale, a gente pega a comida e faz o café da manhã lá, né? Então vamos falar que a gente gastou mais 4.300. Os hotéis que a gente pega, a gente sempre escolhe que tem micro-ondas, geladeira, e shuttle pros parques. Então, assim, a gente acaba, por exemplo, vai no Mart, se não tivesse café da manhã, ia pro Mart, ia comprar pão de forma, ia comprar queijo, presunto, ia comprar geleia, ia comprar bolacha, para quê? Para tomar café de manhã todo dia, sem ter que gastar
né, $20 por dia, porque é sacanagem você gastar, porque assim, querendo ou não, convertendo, dá bastante, né? A gente tem que lembrar que uma coisa que a gente já falou para vocês sobre isso. Normalmente, até falei no vídeo de alimentação, que eu acho que um casal, para comprar de café da manhã no mercado, vai gastar $20. Por um período de 10 dias, tá, gente? Eu não tô falando nada muito absurdo, porque o pão é $2, um cream cheese ali é mais $2, um queijo e presunto, você vai conseguir, com $20, você consegue pegar o período de 20 dias, porque o leite é tipo $3. Se quiser pegar alguma coisa diferente, vai ser Sucrilhos. nisso. Sucrilhos você vai gastar no máximo $20. Mas Não, sucrilho não, no café da manhã todo, né? Café da manhã todo, mas é que o Peter, o nosso café da manhã, vamos explicar pro pessoal, pra quem nunca foi com a gente ou não sabe, o nosso café da manhã é muito simples, gente. Leite. Leite, pão, queijo, presunto, tem uma pasta lá Da Tostitos, que você ama, de espinafre. De espinafre, que é muito boa, então você compra uma bolacha, você compra o que eu tomo no café da manhã... iogurte que você compra. O que eu tomo no café da manhã, se a gente estiver no quarto do hotel, vai ser leite, chocolate, a gente acaba levando o chocolate daqui, porque é muito grande o chocolate de lá. Então eu tomo leite, chocolate, o pão, aí eu pego, normalmente esse teu Tostitos, ou eu compro um cream cheese de cebolinha, que tem da Filadélfia, e suco de laranja do Pato Donald, que eu nem achei nessa viagem. Então, basicamente, o meu café da manhã é esse. Muda. Então, a gente falou, quem sabe que dá $20 tranquilamente. Seguro viagem. A gente já falou da passagem aérea, hospedagem e seguro viagem. Quanto a gente gastou de seguro viagem? Então, seguro viagem a gente fez pela Porto Seguro. Com a moça que com a amiga minha que é corretora. Que é a corretora dele. Por quê? Ela até comentou isso com a gente. Existem alguns seguros, muitos seguros de vida, que se você faz o seguro, sei lá, tem um monte de empresa aí, não vou citar nomes, e acontece alguma coisa, você tem que pagar para depois você ser ressarcido. Com a Porto Seguro, pelo menos não. Eles falaram que lá você tem que acionar o seguro, que lá eles cobrem todas as despesas. Se tiver um acidente que tiver que gastar, sei lá, R$20 mil, você não precisa se preocupar em tirar do bolso para depois ser ressarcido, que vai saber quando vai ser ressarcido. Que saiu mais ou menos o seguro, saiu mais ou menos a faixa de R$400 cada um. Então, só que eles parcelam em 12 vezes sem juros no cartão. Então, a gente tá colocando que a gente gastou aí, só para vocês entenderem, tá? R$400, eu tô falando aqui no valor total, tá? Então, foram R$400 de taxas cada um, então dá R$800. Nós gastamos 4.300 de hotel e mais, vão ficar mais dos R$800 aí de... 900 reais de seguro. E assim, existem vários tipos de seguro. Tem aquele mais perebinha, e o seguro que a gente pegou era de $50 mil de cobertura, tinha auxílio funeral, dentista, e tinha... Assim, e também tem aquela dica, tem muitos cartões de crédito que dão seguro de graça se você comprar... Mas é esse seguro que você tem que reembolsar. Se você comprar a passagem com eles, mas muita gente já comentou que teve perrengue de ligar, às vezes não ser atendido, e outra que vai ter que pagar e depois eles vão ressarcir. Aí qual burocracia que vai ser, aí só Deus sabe, né? E aí a gente não quer burocracia, acho que eu e você já fugir de burocracia dessa viagem. Quarto item. Ingressos. Como a gente não foi pra Disney, fomos na Megacom. Quanto a gente gastou na Megacom no total? Lembrando que foram 3 ingressos, tá, gente? Os nossos ingressos de quinta-feira, que era do Peter, que virou sexta, e os nossos ingressos de sexta-feira, que viraram domingo. Peter, quanto que foi no total? No total, se botar convertendo, dá R$500 mais ou menos. Isso 3 dias. Duas pessoas num dia e eu fui sozinho na sexta-feira. Então a gente gastou R$500, sendo 2 dias de Megacom, sendo que um dia, na verdade, a gente falou 3 ingressos. Sendo que aqui no Brasil, a feira que acontece aqui, ela custa quase R$500 uma pessoa, um dia, né? Então, a gente gastou já viu, nos 2 visitas. E lá nos Estados Unidos, os atores têm fácil acesso às palestras, e tudo. Aí foi o item mais caro da nossa viagem, tirando o MacBook Neo, porque o MacBook Neo entra, que foi o nosso Meet and Greet. Acho que é a coisa mais cara que a gente gastou na viagem inteira, né? Sim. E quanto foi nosso Meet and Greet? Porque eu lembro desse valor que foi o que eu comprei. $175. Mas assim, não é cada um. Foi os dois, então a gente pôde tirar foto junto e conhecer o Brendan Fraser. Que foi super rápido. A gente já falou. A gente nem falou isso, mas, gente, foi mais rápido que o Stan Lee. A gente já viu mais rápido que o Stan Lee. Mas matamos a nossa vontade. Então, foi $175, era 145, mais o nosso ingresso digital, mais as taxas, que deram $175. Então, vamos lá. No total, quanto que deu? Entre ingressos e fotos.
Foi $100 de ingresso e 165 de volta. 175. 175. Então, $275. $275, que em reais vai dar mais ou menos o quê? R$1.500. R$1.500. Então a gente gastou mais R$1.500 ali de MegaCon. Mas isso que é um evento que a gente gosta. Isso aí é uma coisa à parte que você não precisa fazer, né? Que você não precisa fazer, mas poderia ser os teus ingressos de parque, alguma coisa. Aí nós temos nosso queridinho iRide, que nós usamos muito. Gente, eu acho que foi a viagem que a gente mais usou o iRide. Vamos no Target, o iRide. Vamos no iRide. Que a gente gastou cada um R$90, não foi isso? Foi R$90, que é um cartão para 14 dias. Então a gente gastou R$180 de iRide. Vocês separaram que a gente não falou nem de transporte de ida e nem de volta em Orlando. O que aconteceu? Na ida, com aquela confusão que deu, a gente fez amizade com a Gabi, que é uma fofa, e ela tá indo pra região que a gente falou, vocês querem carona? A gente aceitou, porque a gente ia ter que chegar em Orlando, pegar um Uber, mas isso. E na volta, a gente tava com o nosso amigo Greco, que já voltou pro Brasil, acabou de chegar esses dias, e ele também tava lá, ele acabou dando carona pra gente, porque a gente tava passeando com ele esses dias, então ele acabou dando carona pra gente. Mas, se a gente fosse comprar o in-out, cada um ia dar o quê? Uns R$250? Assim, se for de Uber, vai dar mais ou menos $30. Cada ida e $30 volta. Então, daria $60 in out. Que daria mais ou menos uns R$300. R$300. Então a gente não colocou na nossa conta, mas ia ser mais ou menos isso. Tá. É assim, do aeroporto pro hotel, como a mala tá vazia, dava pra ter pego o ônibus. O ônibus custa $2. Que a gente ia fazer isso originalmente. Mas como a gente chegou atrasado e conseguimos carona, acabamos vindo na faixa. Na faixa. Mas a gente ia de ônibus pro hotel, porque daria cerca de 1 horinha mais ou menos. E a gente já fez isso em 2021. Gente, essa viagem a gente tava sem horário nenhum, né? Outro custo que a gente teve foi andar de pedalinho. Isso aí é um passeio à parte, né? Isso aí é Mas assim. é um custo que teve. Que foi $9. $9, gente. Gastou $9. Então vamos colocar aqui que a gente gastou R$30 pra andar de pedalinho. Eu acho que foi os maiores custos. E de comida, eu fiz um cálculo por baixo que a gente gastou de comida mais ou menos $400 cada um. 400 cada um. Deu $800, faz aí você que é o rapaz das contas. 8 vezes 40 dá 4.000. 4.000 de comida? 4.000 de comida. Então nós gastamos de comida R$4.000 sendo o casal, tá, gente? Então. Lembrando que almoço, janta, snack, mercado. Então refrigerante, água, um monte de coisa. Como eu falei pra vocês, porque o vídeo da comida vai ter entrado antes. Foram 12 dias, hein? 13 na nossa contagem. Não, foram 12. 13, porque a gente chegou dia 17. Você gastou dia 17 de comida. É que se você contar 400 dividir por 13... Dá $30 por dia. Ele não acredita, mas eu já fiz esse... 100 dividido por 13 dá $30 por dia. Então, $30 dá R$150, mais ou menos, que a gente gastou por dia. Se você contar almoço e janta e alguns snack, deu R$50 cada passagem, cada comida que a gente fez. Que é mais ou menos o que a gente já gasta no Brasil, tá, gente? Então não saiu muito diferente da nossa parte de comida. Então, como eu falei pra vocês, a gente acabou gastando R$4.000 de comida, gastamos em ingresso, mas a gente não gastou muito com compra cara. A gente acaba, raramente quando a gente foi na Universal, na Universal você não comprou nada. Às vezes tem alguém que pede alguma coisinha pra gente, a gente traz. De presente. Alguma encomenda simples, a gente sempre traz, né? E fora umas coisinhas que eu trouxe pra mim também. Ele trouxe muito bonito. Por exemplo, a gente sempre, toda vez que a gente vai, sempre renova a nossa Fire TV. Porque aqui no Brasil não vende a Fire TV Max, que é a melhor, é a mais poderosa. Então a gente comprou. Então a gente não conta isso nas nossas compras. Porque muita gente fala assim, mas quando vocês gastaram em Orlando? A nossa viagem é diferente da viagem de vocês, porque a gente vai quase todo ano, então, tipo assim, eu não vou comprar mais 15 tênis. Ele, na primeira viagem, comprou 9. Agora eu comprei só 3. 3, eu comprei 2. Mas eram tênis na faixa de 19, 30, 32 Como vocês acompanharam nos nossos vlogs, os valores de tênis que a gente compra. A gente não compra mais muita coisa. E fora que tem gente que quando chega em Orlando, gastei R$20 mil, mas também alugou carro, alugou casa... De Uber, que não entrou aqui na conta ainda, porque a gente tá falando sobre esses valores de gastos aqui, eu não coloquei Uber, porque a gente gastou $60 de Uber, porque foi assim, a gente usou muito esporadicamente um Uber. Foi quando a gente foi, sei lá nem pro downtown, na volta... Walmart. Vamos na Target, onde é que a gente foi buscar o meu McNeil. Acho que a gente gastou, sim, se a gente foi, um dia que a gente foi no Florida Mall, teve um dia que a gente foi de ônibus e voltou de Uber. Então, a gente não teve muito gasto. Então, assim, se falar, a gente gasta numa viagem para todo esse prazo que a gente ficou, a gente gasta no máximo $60 de Uber. Se a gente for pensar que foi $60, vai dar o quê? R$300.
R$ 300. Agora, vocês querem ter uma noção com nossos gastos totais? Eu vou falar pra vocês quanto a gente gastou no total dessa E viagem. lembrando que hotel e gasto com passagem a gente pagou em 12 vezes sem juros, né? Não foi na chapuleta, assim, foi parcelado em 12. Então, assim, a gente tá pagando ainda, mas... Porque a gente, dessa vez, como tá acontecendo, muitas vezes a gente começa a pagar o hotel, a gente começou a pagar o nosso hotel em outubro, então quando for em outubro desse ano, o nosso hotel vai estar quitado. Mas, no total, essa viagem em reais saiu R$ 12.000. Para cada... Não, os dois. Os dois. Então deu 6 mil para cada um. 6 mil para cada um. Contando comida, contando ingresso, contando hospedagem, deu R$ 6.000. Eu acho que foi uma das viagens que a gente menos gastou. Normalmente, com parques, a gente gasta, contando passagem aérea, a gente tá gastando ali uns 9. Quando o dólar tá mais caro, a gente teve um ano que a gente gastou 7.500. Essa viagem, quando não teve parque, a gente gastou 6 mil. Mas por quê? A gente também comeu mais fora. A gente comprou o ingresso. A gente tá colocando o Brendan Fraser, que normalmente nunca entra no nosso cálculo. Se tu contar o Brendan Fraser, já são praticamente R$ 1.000 aí, né? Então que vocês tinham de pra 6, de 6 já baixaram para 5.500. Então, assim, o nosso gasto nessa viagem foi bem menor que os gastos das viagens anteriores, mas tivemos uma experiência diferente. Ah, Thaís, mas se você fizer o cálculo na época do Stanley, gente, o Stanley faz quase 15 anos, 10 anos, eu não vou lembrar quanto que a gente gastou. Eu sei que foi $300. Não, o Stanley foi $80 para tirar foto. Quando a gente tirou foto na segunda vez, no teu aniversário foi 300. Não, foi $100. Mano, foi eu que paguei. Foi $100. Foi R$300, mas foi $100. Acho que foi $100 na época do Stanley. Porque naquela época as fotos eram baratas. Agora as fotos são super caras. Porque eu dei quando a foto dele sozinho, fui eu que tirei de presente. E eu tirei uma foto também com ele sozinha, que é o que eu tenho foto com ele. E depois, no ano seguinte, a gente tirou. Porque eu lembro que as fotos antigamente no Megacon era 30, 40, 50. O Stanley era o mais caro, que era 80. Eu acho que era 45 a média de fotos. Tanto que a Danielle Panamaker, que é a Freeze, não, a Frost, que é do seriado Flash, eu tirei a selfie com ela, eu paguei $30. Isso que era uma coisa barata. E esse ano a gente viu que qualquer foto começava em 70. Não, começava em 120. Não, os mais famosos. Ah, tá, mas era 120 pra cima. Porque o Brendan Fraser começava em 100. O Brendan Fraser era mais caro, era 140. Aí, abaixo disso, tinha alguns que eram 80, 100. Então, eu sei que alguns eram 80, mas assim, as fotos estão caras. E, Peter, a gente tá falando sobre os valores, sobre tudo isso, mas vamos falar sobre o ano que vem. Porque eu sempre dou uma palhinha pra galera, quando eu mostro os valores, que eu falo da viagem do ano que vem. E, gente, ano que vem, Peter pode contar para vocês mais ou menos o que está acontecendo. Então, o grande problema que a gente até ficou chateado é que os eventos, por exemplo, Megacon, que a gente estava indo todo ano, já aconteceu em abril, já aconteceu em fevereiro, já aconteceu em janeiro, aconteceu em março desse ano, e simplesmente para o ano que vem mudaram para maio. E a gente consultou outros eventos. Não vamos no Megacon, vamos em outro. A gente consultou outros eventos e também foram para maio. Abril e maio. Final de abril. Abril, início de maio. Então a gente não. O Megacon de 17... De 21 de abril foi para... De 21 de março foi para 26 de maio. A gente não sabe por quê. Foi um espaço muito grande. E por isso, a nossa viagem para o ano que vem tá meio nebulosa. Lembrando que a gente tá preocupado com isso porque é a época de calor. Lá maio começa a esquentar. A gente já pegou maio e junho lá, a gente passou bem mal de calor. Então quando a gente chega, por exemplo, nós chegamos em fevereiro do ano passado, tava um frio danado. A gente chegou agora em março, a gente pegou 2 dias de frio, o resto de calor. Mas calor ameno. A gente tá só preocupado pra gente viajar. A gente não tem certeza se a gente vai para Orlando. Isso é uma coisa que a gente tá negociando porque a gente não tem certeza se vai para Orlando. A gente pode ir pra Chicago, que vai ter uma próxima. A gente pode ir pra... Você tinha visto Anaheim também, que é o WonderCon. Então, pode ser que a gente não vá pra Orlando como nosso destino inicial, mas a gente volte para Orlando para compras. Então, existe essa possibilidade, tá, gente? Não descartamos ainda. Mas isso a gente só vai saber quando. E agora é assim, tudo vai depender de passagem, que nem a gente viu que o dolinha tá baixando, tá 4,89 hoje. Só que hoje você foi olhar a passagem e já tem passagem para março. E para quanto tá as passagens? Então, a última passagem que eu vi... Hoje. Para março. É que assim, a Smiles, ele te dá um prazo máximo. Então, só tem passagem, por enquanto, até 1 e 2 de abril do ano que vem. Aí, por enquanto, não tem. Cada dia vai abrindo. Tava 60 mil pontos cada trecho.
Indo de América, tá, gente? Indo de América. Então, é ida 60 e volta 60. Então, só que indo até Miami, porque a gente falou que no ano que vem a gente vai testar o trem. vai testar o trem. Se a gente não for fazer isso, vai para Orlando, deixa as coisas, depois vai para uma outra cidade, vê o evento, depois volta para Orlando. Então, tudo isso, todos esses cálculos, pode ser que o ano que vem a gente gaste mais de viagem, a gente não sabe. Então, pode ser que o dólar caia. Pode ser que o dólar caia. Então, a gente sabe que a nossa viagem, inicialmente, o menor custo dela é 7 mil. Então, se você quiser cotar a tua viagem para Orlando, já bota na tua cabeça, 7 mil dólares, 7 mil reais. 7 mil reais, isso que a gente está contando de 12/13 dias. Tem gente que fica uma semana, tem gente que fica 9. A gente já ficou 21 dias. A gente tenta juntar com algum evento na proximidade, porque é um a mais, né? Pra quem não entendeu, a gente já chegou a ficar um ano lá 21 dias, mas foi como o Peter falou, a gente chegou, era o início da MegaCon, era o final de semana, a gente chegou assim, numa quarta-feira, a MegaCon era naquele primeiro final de semana. Então, nós não tínhamos feito o parque no início da viagem, a gente foi fazer o parque no final da viagem. Então, e já aconteceu invertido, que a gente chegou primeiro em Orlando, mas tinha a inauguração do Avatar. Isso. Foi quando a gente pegou. A gente ficou, acho que foi a viagem que a gente mais ficou, foi a história do Murilo. Ou a gente ficou 17 dias, mas eu sei que teve eu e ele que a gente ficou 21. Mas com o Murilo acho que a gente ficou 15. Só que foram 21 com MegaCon, tipo, 3 dias. Aí parque foi 2, 3 Disney. A gente tinha feito 6 dias de Disney nessa viagem, de 21 dias. E fora os outros dias de Universal. Só que de 21, se a gente usou, 14 pra parque, pra MegaCon, e fora compras, que assim, tem muito, por exemplo... Vocês viram que a gente não faz compra que nem o pessoal que pega um dia só de compra. A gente vai fazer compra de manhã cedo e depois vai à tarde fazer alguma coisa. Como a gente já sabe as lojas que tem as coisas, vai ter promoção tal dia, então a gente já sabe. Por exemplo, será que tem isso nessa loja? Vamos até lá, vamos pegar o ônibus que é de graça, que a gente comprou o cartão, vamos até lá. Porque se você pega um dia só de compra, depois você se arrepende que você não comprou o negócio e no outro dia você não tem mais compra. Então... é mais fácil deixar folgado o dia assim, porque, não, eu vou lá agora que acabou o negócio. Gente, assim, isso foi a nossa viagem. Eu nunca trago o Peter aqui, eu só trago o Peter aqui pra falar de valores. Mas eu prometo que eu vou trazer o Peter pra gente falar sobre uma coisa que aconteceu nessa viagem que a gente meio que estranhou, que foi as ofertas. Pra quem não entende, depois a gente fala sobre compras, que eu acho que é legal trazer o Peter, porque o Peter é aquela pessoa que fica andando nas lojas com o celular aberto pra ver se o valor no Brasil tá mais barato. Você é assim, né? Costume, gente, né? É costume. A gente entra nas lojas com o celular para ver se tá mais barato. Mas a gente vai falar sobre isso em outra coisa só de compra, um vídeo só de compra. Se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários que a gente vai falando sobre isso. Beleza? Tchau, tchau.